Bem-vindos ao canal Altos Papos, um canal sobre o universo, a vida e tudo mais. O meu nome é Douglas e o homem, disse Aristóteles, é por natureza um animal político. Não estamos falando somente sobre a socialização, como forma de garantir a proteção mútua entre indivíduos e cooperação no trabalho, porque isso qualquer animal pode fazer, conforme o mesmo Aristóteles. Então, antes da ideia econômico-militar, a associação política é o Estado, ética e juridicamente falando. Para que fique clara a ideia aqui, é a de organizar a sociedade de modo que nela seja possível para cada cidadão viver uma vida feliz e virtuosa, além de materialmente confortável. Legal, né? Isso vem lá de trás com os gregos, acho que devem ter notado quando começamos a falar sobre Aristóteles, né? Lá na época das cidades-estados, a política era o ato dos políticos, que eram cidadãos ou deveriam ser cidadãos, que colocavam o bem coletivo acima do bem pessoal. Aqui vamos tentar mostrar um paralelo entre o que deveria ser a política e o que normalmente é a política, não focando somente ou simplesmente nas coisas do Estado, a política em si. Quer goste ou não, somos e estamos fazendo política a todo momento. No nosso trabalho, na nossa casa, temos a política da boa vizinhança, né? De certa forma, a política veio para garantir a estabilidade social. Sempre que falamos do mundo político, a política em si, parece que existem diferenças entre a política, ser político e fazer política. Por isso, vamos definir algumas coisas aqui que irão nos ajudar aí no decorrer do vídeo. A política é tida como uma ciência, é arte, é o meio de se fazer o bem comum, de cuidar e promover a felicidade de todos. Mas também a política é vista como um processo eleitoral para eleger pessoas com seus cargos públicos, como por exemplo, mais recentemente, presidente. E o eleitor vai votar para cumprir a sua obrigação com o Estado, que no caso do nosso país é obrigado a votar. Temos também outra categoria de eleitor, o negociador, que negocia o seu voto de forma individual ou mesmo coletiva, dependendo do tamanho do seu curral eleitoral. Mas e o ser político? Na essência da palavra, é fazer valer os direitos dos cidadãos, o dever do Estado de acordo com as leis, a Constituição, por exemplo. É envolver a sociedade, envolver-se na defesa intransigente da justiça, equidade, ou seja, é viver a construção de um mundo justo. Ainda falando do mundo comum, a política e o político são vistos sem diferenças através da chamada politicagem, que nada mais é do que a velha prática do se dar bem, de tirar proveito do poder para proveito próprio, desviando totalmente o papel do Estado. Infelizmente, esse tipo de político vê na política o cidadão como apenas uma mercadoria. É algo que pode dar lucro, voto. Só serve para levá-lo ao poder, não importando os meios, o compromisso ou muito menos a ideologia. Daí vem a famosa frase atribuída a Maquiavel, que os fins justificam os meios. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixa já o seu like, como sempre, comenta e se inscreve no canal, por favor. Obrigado. Então não podemos falar de política sem lembrarmos que política exige de quem vai exercer um cargo ou mandato ter ética ou conhecimento de seu papel enquanto gestor. Mas a política que vemos normalmente é uma política criada como meio de gerar dependência, alienar. A maneira de dar sustentação a esse tipo de política é manter o analfabetismo, o desemprego, a falta de moradia, saúde, reforma agrária, e isso só para falar por cima. Ambas as formas de se ver e fazer política, a real e a que vemos por aí, e exercer cargos, exige a presença de um eleitor. É ele que eleva o político ao poder. Nesse sentido, a pergunta mais importante que podemos fazer é: quem é esse eleitor? Assim temos o processo eleitoral, que é utilizado através dos diversos meios para se chegar ao poder. Ele varia conforme cada indivíduo. Uns compram votos com moeda, já os que estão no poder o utilizam para se manter nele. Outros usam o poder do convencimento pessoal, coletivo ou ideológico. As políticas são tantas e muitas vezes incorretas aos olhos daquilo que tomamos como justo, que torna até fácil entender o descontentamento com a classe política. Só não podemos aceitar isso. Política é mais do que um meio, uma forma. Política é a base do que temos como sociedade. E a sociedade começa com cada um de nós.
É muito comum acharmos que a política dos políticos é diferente da política nossa de todos os dias, mas não mesmo. Eles só estão fazendo em grande escala o que normalmente fazemos com nós mesmos e com o ambiente em nossa volta. Eu vou deixar então essas reflexões. Qual a política que você pratica? Como é o você político todos os dias?